Vamos esperar a mulherzinha dar o aviso. Aí está o aviso da mulherzinha. Boa tarde, hoje é dia 13 de abril de 2021. Essa é a aula número 3 de História. Provavelmente a última do primeiro bimestre, não tenho certeza. Nossa, professor, só teve 3 aulas de História no primeiro bimestre? Sim, mas apenas porque são as aulas ao vivo, beleza? Se você estiver acompanhando as atividades e as postagens no Google Classroom, dá para você estudar História de 2 a 3 vezes por semana sem medo de ser feliz. Tranquilo? Então, para quem está acompanhando aí a plataforma, está tendo muito mais do que uma aula, 3 aulas por bimestre. Beleza? Ó, a galera entrando atrasada aí. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora. Colocando a apresentação na tela só para testar. Caso vocês estejam com algum problema ao ver aí os slides ou alguma coisa assim, se tiver travado, vocês me avisem. Mas como eu estava dizendo antes de começar a gravar, não se desesperem, beleza? Essa gravação de agora vai estar disponível no YouTube. Também vai estar disponível no Sparkle, que é a minha outra rede social lá, caso o YouTube derrube os vídeos, porque o YouTube é doidão. E o link sempre vai estar no Google Classroom. Então, se você perdeu qualquer coisa, quiser assistir de novo, vai lá no Google Classroom. Hoje, depois das 6 horas, já vai estar tudo online. Beleza, amiguinhos? Muito bem. Como eu dizia, hoje é dia 13 de abril. Sejam muito bem-vindos. Para aqueles de vocês que tiverem... Professor, você não tinha mandado o link da aula. Vinícius, eu sempre subo o link lá para o topo das postagens do Google Classroom. Se você acessar o Google Classroom e atualizar a página lá da UF5, você vai ver que a primeira postagem é o aviso sobre a aula com o link. Beleza? Sempre fica atento. Eu subi ele no sábado, eu acredito. Acho que no sábado eu já coloquei lá no topo do Google Classroom. Então o link está lá, preste atenção. Beleza? Eu vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada onde é que fica. Olha, você abre o seu Google Classroom, vai estar lá no seu mural. Estão vendo aqui o mural do sétimo I? Tá, deve estar aí na tela de vocês. Essa aqui é a postagem com o link, ó. Atenção, galera do sétimo ano. A próxima aula ao vivo de vocês é na terça-feira. Não sei se estão conseguindo ler aí. A próxima é na terça-feira, dia 13, às 15. O link para a aula ao vivo é esse aqui. Aí tem o link aí só para você clicar em cima. Para saber o horário completo, confere o documento. Aí tem anexo aí o PDF, beleza? Com todos os horários de todas as semanas para você não perder nunca mais. Tranquilo? Então, fiquem sempre atentos aí no mural, que é essa página inicial da sua turma, que vai estar sempre no topo quando chegar perto da aula ao vivo. Tranquilidade? Vai chegando aí segunda-feira, domingo, a nossa aula é na terça, vai estar lá no topo o link da aula ao vivo. Tranquilo, amiguinhos? Pois muito bem. Então, sobre o que vai ser o tema de hoje? Nós estamos estudando o mundo após a Idade Média. Vocês devem se lembrar que na aula passada a gente deu uma revisada bem boa sobre a queda do Império Romano, a Idade Média propriamente dita e o Renascimento. Eu falei para vocês sobre o humanismo e eu tinha comentado o seguinte: o humanismo é aquela corrente de pensamento ou aquela tendência na filosofia, nas artes e nas ciências de substituir a religião, principalmente a Igreja Católica, que durante a Idade Média foi o maior centro de influência do mundo, né, do mundo ocidental. O humanismo buscava substituir essa influência de Deus ou da Igreja pelo homem, pela figura do homem. Então, sempre que a gente estudar aí as pinturas, as obras de arte, a arquitetura, o ponto central de tudo aquilo que é renascentista sempre será fundamentado no homem, beleza? Isso aí é o que a gente chama de humanismo, e nós estudamos isso daí há 15 dias atrás na nossa última aula ao vivo. Então, a aula de hoje, nós vamos estudar como é que a influência desses pensadores renascentistas, desses pintores, artistas, escritores, como é que ela se espalhou pelo mundo e por que que isso é importante, beleza? Eu estava falando antes da gravação que provavelmente, se você observar, se você estiver atento, você vai poder perceber que as nossas artes, a nossa cultura, estão passando por um período de decadência. Sem querer ser preconceituoso, falando mal de estilos musicais nem nada disso, mas caso você consiga comparar, coloca para tocar, por exemplo, um funk, escuta 1 minuto dessa música aí, qualquer funk, e depois coloca 1 minuto de Vivaldi, ou então de Beethoven para tocar, que são compositores pós-renascentistas, né, do século XVIII, XVII, você vai notar uma diferença musical muito grande. Ah, professor, mas música clássica é muito chata. Bom, só é chata porque você está acostumado com um padrão de música que é mais simples, mais decadente. Por exemplo,
O funk, eu costumo dizer que ele vai ter algumas linhas musicais como o grave, tum, 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 tum. Aí vai ter uma linha média, tum, tchá, tchá, tum, tchá, né? E aí daqui a pouco um vocal, vai estar o tum, tchá, tchá tocando e um cara cantando qualquer coisa, não é isso? Basicamente é isso, de vez em quando tem uma corneta ali, alguma coisa que eles colocam sintetizado lá no teclado, e é isso, né? Ao passo que, quando você pega, por exemplo, uma composição do Beethoven, somente linhas de violino, você vai ter mais de 5. Então, são 5 violinos tocando notas diferentes, harmônicas entre si. Além disso, você vai ter os contrabaixos, você vai ter os tambores, você vai ter piano, de vez em quando você vai ter a percussão, tambores grandes, tambores menores. Então, uma orquestra, ela é de uma complexidade musical que, ao ser estudada, deixa para a gente bem claro que a nossa música de hoje em dia é uma droga. Beleza? Ah, professor, quer dizer que a gente está em decadência? Culturalmente, eu costumo pensar, eu costumo defender a posição de que sim, a nossa cultura ela está em decadência. Beleza? Bom, então como foi que essa cultura, a alta cultura, ou a cultura erudita, como nós chamamos, se espalhou após o Renascimento? Bom, revisando o que foi o Renascimento, de verdade, a queda de Roma em 476 depois de Cristo foi o fim do mundo clássico no Ocidente. Nós vimos que o Império Romano foi a maior civilização da Europa, né? Que tinha tecnologias, você deve ter visto aí no sábado letivo sobre o uso da água, que os romanos eles tinham canais de água, aquedutos, banhos quentes, né? Então, inclusive aquela história de que o pessoal da Idade Média era fedorento, isso não é verdade, né? Eu falei para vocês lá no sábado letivo que os romanos já tinham saunas e piscinas e banhos públicos antes de Cristo ter nascido. Olha que tecnologia incrível. Então, quando Roma caiu, quando foi invadida e foi destruída em 476 depois de Cristo, o mundo clássico acabou. E aí, durante 1000 anos, ou seja, até mais ou menos no ano 1500, de 500 até 1500, esses 1000 anos foram a Idade das Trevas, ou a Idade Média. A gente chama de a Idade das Trevas porque foi um período principalmente dominado pela religião. Quer dizer que não tinha ciência, não tinha estudo, não tinha arte? Não. As primeiras universidades foram criadas durante a Idade Média. Então tinha sim gente estudando, tinha sim obras de arte, tinha sim arquitetura. Porém, durante a Idade Média, o ponto focal era Deus. Tudo era muito religioso, a igreja ocupava um espaço muito central e assim por diante. Então, não havia esse humanismo que a gente estava falando aí há 2 semanas atrás, na última aula ao vivo. A partir do século XII, lá em 1100 e pouco, 1200 e pouco, principalmente com a invasão normanda da Inglaterra, começa a surgir a burguesia, ou como costumam dizer lá na historiografia, o renascimento do século XII. Foi quando a Europa voltou a fazer comércio com os árabes, por exemplo, por meio aí das caravanas. Foi quando a Idade Média começou a acabar. Nós chamamos esse período de a Baixa Idade Média. Esse castelo que vocês estão vendo aí na foto é um exemplo de arquitetura da Baixa Idade Média. Quer dizer, não é uma coisa fácil de ser construída, existe todo um estudo ali para você conseguir fazer com que um castelo desse não caia, por exemplo, né? Vai ter que ter uma arquitetura, um estudo de engenharia, não era uma coisa muito simples. Do século XV em diante, então, depois dos anos 1400 e pouco aí, o humanismo ele altera a forma como os europeus pensavam. A igreja começa a perder importância e as pessoas começam a resgatar os valores da Grécia e da Roma antigas, ou seja, do mundo clássico, da antiguidade clássica. Beleza? Como é que era então a arte e a técnica do Renascimento? O que diabos Leonardo da Vinci fazia que tornava a arte dele tão incrível? Por que a gente costuma dizer que a Mona Lisa é uma grande pintura? Poxa, mas é só um desenhozinho de uma mulher, né? É só o desenhozinho de uma pessoa lá. Por que isso é arte incrível? Por que essa arte é considerada aí revolucionária? O que isso tem a ver? Se você reparar nessa figura que está aparecendo aí, isso é uma pintura que utiliza uma técnica bolada lá no Renascimento, criada lá no Renascimento, que se chama perspectiva. A perspectiva, ela representava uma inovação técnica do humanismo porque fazia você, ser humano, que estava ali do lado de fora do quadro, se sentir dentro do quadro. Maria não conseguiu copiar. Eu volto, Maria, não tem problema. Mas é só a revisão. De qualquer forma, isso daí já deve estar no seu caderno, no conteúdo da semana passada, beleza? Quando puder passar, você me avisa aí. Então, por que a perspectiva é importante? Porque quando você vê uma pintura em perspectiva, você já deve ter estudado isso daí em artes,
é quando todas as linhas do desenho apontam para o centro do desenho. Essa técnica de desenho, de pintura, faz parecer que você está dentro da obra de arte. Então, por exemplo, quando eu vou desenhar um cômodo, né, vou desenhar uma sala com uma televisão e um sofá e tudo mais. Se eu aplicar a perspectiva, as linhas diagonais apontando para o centro e fizer o meu desenho fundamentado nisso, vai parecer, quando eu olhar o desenho depois de pronto, que eu estou dentro dessa pintura. E isso é revolucionário porque eu tinha dito para vocês que o humanismo coloca o ser humano no centro. E quando você, ser humano, observa uma pintura e se sente dentro dela, significa que você é o centro das atenções. Aquele quadro foi pintado para que você se sinta dentro daquela situação retratada. Beleza? Então, na figura que vocês estão vendo aí, observem que, tanto aí embaixo na calçada, quanto as paredes do prédio, as linhas desenhadas, elas apontam para um ponto no centro da pintura, beleza? Isso dá a impressão de que você está dentro dessa figura. Observa ela com atenção e vai parecer que você está ali naquela rua que está pintada, né? Que você está olhando os prédios ali à distância, beleza? Isso coloca o ser humano, o observador, no centro. É o humanismo aplicado ao desenho. Uma outra coisa que é clássica e a gente vai ver muito nas pinturas que eu vou mostrar para vocês hoje, que é importantíssima sobre o Renascimento, é a representação da figura humana. Quando a gente estuda a arte da Idade Média, sempre vai ter o desenho de um santo ou o desenho de um anjo. Às vezes vai ter nuvens e a representação de Deus como uma luz lá no céu, né? Aquela coisa religiosa mesmo. A arte do Renascimento, ela é completamente diferente disso. Sempre vai ter desenho de uma mulher, por exemplo, a Vênus de Milo, ela vai estar lá em cima de uma concha gigante no mar, e a forma do corpo dela é bastante realista, vai ter a forma ali das costelas, dos braços, o rosto, vai ser tudo harmônico. Por quê? A figura humana é importante, é humanismo, o ser humano é o que importa mais do que o divino, beleza? Uma outra característica, então, disso daí são os autorretratos. Você vai ver muitos pintores desenhando o próprio rosto. É tipo uma selfie lá da Idade Média, né? Como não tinha aí a câmera para você fazer biquinho lá e tirar uma selfie, basicamente o cara ia fazer uma pintura com tinta no quadro, a óleo ali e tal, fazer uma pintura representando o próprio rosto, como se ele estivesse vendo num espelho. Beleza? Mais uma vez, é a ideia de colocar a pessoa, ou o indivíduo, ou o ser humano, no centro de tudo. Beleza? Palavra-chave para entender o humanismo, então, seres humanos no centro de tudo. Tranquilo? Bom, o humanismo ele teve fases. Não foi uma coisa que aconteceu de uma vez só, né? Foi um processo que durou aí cerca de 3 séculos. Então, o Renascimento ele durou cerca de 300 anos, de 1400 e pouco, 1300 e pouco, até 1600, beleza? O século XV, XVI e 15, 16, 17, e acontece que durante todos esses séculos foi sendo desenvolvida essas técnicas, foram sendo desenvolvidas essas técnicas, beleza? E isso é muito importante porque eu coloquei para vocês aí uma imagem, por exemplo, de uma obra arquitetônica, uma igreja lá em Florença, né, do Filippo Brunelleschi. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito na apresentação, se você tiver no celular vai estar muito pequeno, mas pelo computador você consegue ver claramente aí na apresentação o nível de detalhe dessa escultura. Vocês devem estar vendo a foto dessa igreja aí, e nessa parede, todas as janelinhas, elas têm desenhos específicos, elas têm arabescos, elas têm imagens de santos, elas têm rosas desenhadas nas janelas circulares ali. Então, a torre do campanário, as cores, tudo é cheio de detalhe. Vocês estão vendo que é uma obra altamente complexa. E aí você pega uma obra dessa, que foi feita há 400 anos atrás, e compara, por exemplo, com os prédios que a gente tem hoje, aqui em Samambaia, ou em Brasília, ou em São Paulo. A arte moderna, ela é simplista, se comparada, por exemplo, com a arte renascentista, beleza? Então, essa igreja que vocês estão vendo aí, feita pelo Brunelleschi, ela representa essa complexidade, esse desenvolvimento na escultura, na pintura, na arquitetura, beleza? Vocês estão vendo, falando em escultura, tem do ladinho aí essa pessoa barbada, essa estátua de uma pessoa barbada. Isso daí é uma obra de arte de um cara chamado Donatello. O Donatello ele viveu lá por volta do ano 1400 e pouco, e essa escultura ela foi feita em mármore. Você consegue imaginar pegar um bloco de pedra, um quadradão de pedra,
e ir cavando devagarinho e moldando ele até ele chegar nesse nível de detalhe. Se você tiver no computador aí, chega pertinho da tela do computador e olha os fios da barba desse São João Evangelista que está representado nessa estátua aí. Olha que coisa incrível, o nível de dificuldade, de técnica. Olha como a sobrancelha dele é realista, a proporção do nariz, a forma da boca. Parece mesmo uma fotografia, de tão realista que é. Sendo que é feito de pedra, você consegue imaginar a dificuldade que era para fazer. Então, tudo sobre o Renascimento tem a ver com isso, com complexidade, com estudo, com técnica, beleza? É o oposto daquela simplicidade religiosa da Idade Média, beleza? Bom, quais foram então as fases do Renascimento? O Trecento, a gente fala em espanhol porque o Renascimento começou na Itália, o Trecento ou 300, certo? Nos anos 1300 ali, representava a transição entre Idade Média e Renascença. Então você vai ver que as obras renascentistas do Trecento, ou seja, do século XIV, elas tinham ainda muita influência religiosa. O humanismo ainda estava começando. O maior nome, a maior pessoa mais importante do Trecento é o escritor chamado Dante Alighieri. Você já deve ter ouvido falar na expressão o Inferno de Dante. O que é o Inferno de Dante? Bom, Dante escreveu um livro gigantesco, todo em latim, chamado de A Divina Comédia. E nesse livro, A Divina Comédia, de Dante Alighieri, ele descrevia, lembrando aí do sentimento religioso do Trecento, ele escrevia sobre o paraíso, o purgatório e o inferno. Então ele escrevia de forma muito poética ali, como se ele estivesse visitando esses lugares. E aí, de forma artística, Olá, estilística. professor! Olá, boa tarde, tudo bem? Seu Já áudio não está saindo. Oi, eu não te ouvi. O seu áudio não está saindo. Meu áudio não está É saindo. o Tem seu mais celular, alguém com Gabriel. problemas? Deve ser o celular dele. Tá todo mundo me escutando aí? Chequem os seus volumes. Sim, meu volume tá no máximo. Muito bem. Então, tá bom. Qualquer outro problema, vocês avisem aí, beleza? Ele falou que pode ser até uma vez por mês que não está acostumado. Continuando então. Ok. Ok. Continuando então. Por que a obra do Dante é Não importante? está saindo, professor. Aumenta o volume aí. Gabriel, vê se o seu volume está alto. Tenta ver se o fone não está conectado. Pode ser algum problema desse daí, beleza? Pois bem, o Dante Alighieri, então, ele, apesar de ter um estilo moderno, lá da Renascença, né, de ter um estilo que não era medieval, ele falava sobre religião, ele estava falando sobre céu, sobre Deus, sobre os anjos, beleza? E assim por diante. Então, se você tiver a chance de assistir a um filme, ou assistir a uma peça de teatro, ou mesmo ler o próprio livro, A Divina Comédia, do Dante Alighieri, eu super indico. É uma literatura maravilhosa, e não é muito difícil de se entender. Tem traduções muito boas para o português e vai desenvolver o seu senso de literatura. Tem muita gente aí que provavelmente... Aliás, levanta a mão aí para mim, quem leu um livro esse ano? Algum de vocês já leu algum livro esse ano? Ó, Yasmin levantou a mão. Muito bem, Yasmin, meus parabéns. Mais alguém, além da Yasmin, já leu algum livro esse ano? Ninguém, né? Eu imaginava que sim. Pois é. Olha, muito bom, Ana. É isso aí. Eu li. Excelente. Bom, muito bom. Até livro Eu tô pensando em ler de... o Diário de Banana de novo. Ah, o Diário de Banana é incrível. Eu tenho os dois aqui em casa. O primeiro e o Professor, não dá segundo. para me escutar nada. Você está me ouvindo? Gabriel, sim, estou te ouvindo. Vou te responder aqui pelo chat, que parece que Vou você não colocar está o ouvindo fone aqui nada. para ver o negócio, se vai. Calma aí. Pode colocar. Prontinho, mandei uma mensagem para ele no chat. Ele deve estar em telefone, não deve estar em alto-falante. Pode ser, deve estar com alguma configuração Deve específica. ser, Chico. Pois é. Pois bem, continuando então, se você tiver o hábito de ler, nem que seja Turma da Mônica, você já está fazendo um bom investimento na sua mentalidade, porque o seu vocabulário vai ser muito valorizado com isso. Ter acesso à literatura treina o seu cérebro a imaginar coisas, a abstrair coisas. Muitas vezes você pega um livro que não tem nenhuma figura, mas ele vai descrever tão bem uma cena que o seu cérebro vai exercitar a imaginação nisso daí. E isso é fundamental para compreender o mundo ao seu redor.
Por exemplo, a gente está aqui falando sobre coisas que aconteceram há 500 anos atrás. Se você não tiver capacidade de imaginar, se o seu cérebro não tiver o hábito de literatura, por exemplo, isso fica um pouco mais difícil de ser entendido. Então, se você não tem o hábito de ler, leia. Pode ser Turma da Mônica, não tem problema. Pode ser revistinha do Superman, pode ser revistinha dos Vingadores, não tem problema, mas leia alguma coisa, beleza? E se você quiser seguir o que o professor Afonso indica, procura na internet A Divina Comédia, de Dante Alighieri. A descrição que ele dá do paraíso é linda. O jeito que ele fala dos anjos é maravilhoso, porque é muito religioso e é muito bonito. Beleza? Então, minha irmã não sabe ler livro ainda, fico aí para ela diretamente. Agora foi o seu áudio, professor. Eu coloquei o fone. Bom, Gabriel. Que bom, muito bom, muito bom. Então, estuda com a gente pelo fone aí, que aí você nos escuta. Muito bem. Então, a principal característica do Trecento, que foi a primeira fase do Renascimento, era a religiosidade. Para quem está escrevendo aí, Trecento é igual a religiosidade, beleza? Eram obras renascentistas, mas ainda meio religiosas, como aquelas da Idade Média. Tranquilo? Pois bem, os anos 1300 acabaram, chega os anos 1400 e pouco, o século XV começa, e aí começa a segunda fase do Renascimento, como nós chamamos o Quattrocento, ou seja, os anos 1400. Foi aí, então, esse período dominado pela cidade de Florença e pela família dos mecenas. Na aula passada nós estudamos o que eram os mecenas. Se você não se lembra, basicamente eram pessoas muito ricas que davam dinheiro para os pintores irem fazendo as suas obras de arte enquanto eles não precisavam trabalhar. Então, por exemplo, o Leonardo da Vinci, ele não precisava trabalhar para se sustentar. Tinha um mecena que pagava tudo ali, todos os custos, em troca da obra de arte dele. Beleza? Uma família muito rica que sustentava muitos desses artistas era a família Médici, lá da cidade de Florença. E aí, o Quattrocento, ou seja, os anos 1400, foram dominados, principalmente aí, culturalmente, artisticamente, por essa família dessa cidade de Florença. As pessoas mais importantes dessa época aí, dessa fase do Renascimento, são Sandro Botticelli, aquele pintor famoso, você pode procurar por ele aí na internet, você vai ver vários quadros muito bonitos feitos por ele. O arquiteto Filippo Brunelleschi, de quem eu estava falando aí no início, que fez o projeto arquitetônico dessa catedral que você está vendo, que é a Catedral de Nossa Senhora del Fiore, acho que é esse o nome, lá em Florença. Agora você falando, deu vontade de ir para o teatro. Ô, Vinícius, o teatro é tudo de bom. Assim que essa pandemia acabar, eu super aconselho que a gente organize pela escola uma visita ao teatro para assistir alguma obra artística. Eu adoro esse tipo de coisa. Estou terminando de ler O Diário de um Banana. Muito bom, é uma boa literatura para começar, principalmente na idade de vocês, porque ele fala muito de escola, né, de coisa de escola e tal, de amigos, isso é muito bacana, é um livro muito bom. Então, Filippo Brunelleschi, ele foi o arquiteto que criou essa catedral que eu expliquei para vocês mais cedo aí, e é um dos nomes mais importantes do Quattrocento, ou seja, a segunda fase do Renascimento, beleza? Outro artista muito importante é aquele que fez essa escultura que vocês estão vendo aí do São João Evangelista, esse homem da barba de quem eu estava falando mais cedo, que era o Donatello. E lembra que eu dei a dica para vocês? Se você quer se lembrar quais eram os principais nomes dos artistas da Renascença, é só lembrar das tartarugas ninja, né? Donatello, Michelangelo e assim por diante. Eu queria ler os livros do Naruto. Pois é, Vinícius, chama mangá, né? Aquele quadrinho japonês. É muito bom também. Qualquer literatura vai fazer Naruto é mó paia. Bom, depois a gente fala de Naruto de qualquer forma. Depois a gente discute o Naruto. Pois bem, entendido então o que foi a primeira e a segunda fase. A primeira era muito religiosa, a segunda era mais técnica, beleza? Era coisa de complexidade, de pinturas complexas, difíceis de se fazer e assim por diante. A terceira fase, e a última, né, a mais importante, a mais famosa, foi o Cinquecento, ou os anos 500, 1500, lá no século XVI. Foi a fase mais notável do Renascimento. E como assim notável? Vocês estão vendo aí à direita uma pintura. Essa pintura é do Leonardo da Vinci, não, acredito que seja do Michelangelo, perdão, e ela representa a ágora, ou pórtico, né, o pórtico de Atenas. Deixa eu mostrar para vocês essa imagem mais de pertinho, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de ser notável. Vocês estão vendo aí uma pintura, certo? No centro dessa pintura, bem aqui no meiozinho, nós temos Platão conversando com Aristóteles.
são os dois filósofos da Grécia, trocando papo aí, né, trocando ideias, no meio do mercado grego. O mercado, como sempre, vai estar cheio de gente comprando e vendendo coisas. Estão vendo aí? Tem um carinha aqui carregando uns livros, né? Queria falar da bananas de pijama. Uai, Gabriel, tá viajando. Então, você tem um soldado aqui representado com um capacete. Por outro lado, aqui você vai ter gente debatendo novas ideias. Tem um cara fazendo uns desenhos ali embaixo. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo nesse mercado negro, nesse mercado grego, perdão. Vocês estão vendo aí, então, a primeira coisa que eu falei da técnica renascentista, aquela coisa da perspectiva. Todas as linhas apontam para o centro. Estão vendo que as paredes, elas parecem desenhadas na diagonal. Dessa forma, parece que você está dentro do pórtico, como quem está andando pelo mercado e vendo Platão ali na frente. Beleza? E olha só que interessante. Dentro dessa pintura de Michelangelo, se você se aproximar o suficiente aqui nesse cantinho, você vai ver pinturas de esculturas. Pois é, o cara fez arte dentro da arte. Você consegue imaginar um negócio desse? Tipo, dentro da pintura do cara, você tem ali uma estátua de um soldado com uma lança na mão e um escudo na outra. Tá vendo? Aqui embaixo tem o desenho de uma escultura menor. Tá vendo ali? De uma mulher sentada, por exemplo, com roupas e tudo mais. Então o cara conseguia representar. Dentro de uma pintura, ele conseguia representar a arquitetura, que você está vendo aí nas paredes, no teto, a escultura que você vê aí nas estátuas e tudo mais, além de ciências, por exemplo, nos estudiosos aqui embaixo, nesses livros e nas pessoas estudando. Tá vendo como é incrível? Em uma pintura, o cara incluiu duas outras artes, além das ciências. Então ele está falando de pessoas trocando ideias, de pessoas fazendo esculturas, de pessoas fazendo arquitetura, tudo isso dentro de uma pintura. Michelangelo, então, era um gênio. Observa, por exemplo, esse carinha que está bem aqui no meio, com a camiseta amarela. Ele está pisando num bloco de concreto. Está vendo um quadrado ali embaixo do pé dele? Vou dar mais um zoom para você conseguir enxergar direito. Ele está pisando num bloco de concreto. O que esses caras devem estar estudando, então? Provavelmente matemática, arquitetura, formas de construir prédios. Está vendo que tem um cara com um livro fazendo cálculos, também com um bloco quadrado embaixo do pé dele? Isso significa que eles estão estudando construções, beleza? Formas de construir prédios. Ao mesmo tempo, você vai ter um cara aqui, do outro lado, com um globo na mão. Tá vendo o planeta Terra? Lembra que a gente fala assim? Ah, na Idade Média as pessoas achavam que o mundo era plano, que a Terra era uma pizza. Aqui nessa pintura você já está vendo a Terra redonda. Michelangelo já sabia que a Terra era redonda séculos atrás, 500 anos atrás. Essa arte é realmente incrível. Tá entendendo isso? Por que então que a Renascença é tão importante? Cara, porque era incrível. Ele está representando só nessa pintura todo o amor pelo conhecimento que os renascentistas tanto buscavam, tanto sentiam. Tá entendendo? Pois bem, então você tem astronomia de um lado, engenharia do outro, escultura, tudo numa mesma pintura, feita de forma magistral, beleza? Então essa pintura aí do Michelangelo, ela é incrível de fato. Deixa eu voltar lá para o ponto onde a gente parou. Então, o Cinquecento, ou seja, os anos 1500, o século XVI, foi a fase mais importante de todo o Renascimento. Foi nessa fase que foi pintada a Mona Lisa, foi nessa fase que o Da Vinci, Leonardo da Vinci, fez aqueles planos científicos lá. Eu mostrei para vocês na última aula ao vivo que ele tinha planejado um helicóptero, ele tinha feito o plano de um avião, ele criou uma catapulta. Sabe aquela catapulta que a gente vê em filmes medievais? Uma máquina feita de madeira que atira pedras gigantes no castelo dos inimigos? Aquela máquina foi inventada pelo Leonardo da Vinci. Ele restaurou projetos da época da Roma Antiga, que usava catapultas, e recalculou para que isso fosse possível novamente. Durante a Idade Média, a catapulta não era usada porque ninguém sabia fazer. Então foi o Da Vinci que resgatou essa tecnologia. Tá entendendo? Nesse século, o século XVI, ao invés de Florença, como era o caso do Quattrocento, no Cinquecento era Roma o centro cultural da Europa. Então, essas pinturas todas que você está vendo aí, do Michelangelo, do Rafael Sanzio, do Leonardo da Vinci, elas estavam presentes na cidade de Roma. Beleza? Então, a ciência se tornava proeminente na vida dos estudiosos. A principal característica, então, do Cinquecento, do século XVI, é a ciência. Só recapitulando, então, a característica principal da primeira fase, o Trecento, é a religiosidade, beleza? Do Quattrocento, que é a segunda fase, você tem a técnica, beleza? O desenvolvimento ali da perspectiva e aquela coisa toda.
E da terceira e última fase, o Cinquecento, a principal característica são as ciências, a engenharia, a astronomia. Beleza? Pois muito bem. Será que o Renascimento, então, só aconteceu na Itália? A gente está estudando Florença, está estudando Roma, falando de Quattrocento, Cinquecento, esse monte de coisa italiana, mas será que no resto do mundo não teve Renascimento? Bom, é isso que a gente vai estudar agora. Não foi só na Itália que esse Renascimento mudou o mundo. Teve um cara no país que hoje a gente chama de Alemanha, mas que na época se chamava Sacro Império Romano Germânico. Então, esse germânico, esse alemão, chamado Johannes Gutenberg, ele criou uma máquina que era maravilhosa. Você está vendo uma foto dessa máquina aí, e ela basicamente era um carimbo gigante. Você sabe o que é um carimbo, né? Você pega um quadradinho que tem alguma coisa escrita ao contrário, passa tinta naquilo ali e bate no papel. E aí aquela vai ficar escrito no papel rápido, né? Sem você precisar escrever, você só bate ali e já está escrito. Por que o carimbo é interessante, então? Porque ele é rápido, né? O cara, ao invés de escrever tudo aquilo ali, ele chega lá e pum, tá lá no papel. O Gutenberg fez um carimbo gigante. E aí você podia montar as letrinhas devagarinho, letrinhas feitas de metal, você montava de forma a criar palavras e fazer a página de um livro inteira. Aí você passava tinta nessa página do livro, que era feita de metal, e carimbava no papel. E aí você teria um livro impresso. O nome dessa máquina que o Gutenberg inventou se chamava imprensa. Hoje em dia a gente ainda usa essa palavra quando a gente fala dos jornais, da televisão, quando a gente fala das notícias. Tudo isso é a imprensa. Imprensa porque aperta, beleza? Igual um carimbo mesmo. Então, antes do Gutenberg inventar essa parada, caraca, já estamos mais da metade da aula. Pois é, passa rápido, né? Antes do Gutenberg inventar essa parada, se você quisesse ler um livro, ia ter que pedir para um padre, lá numa igreja católica, escrever o livro na mãozinha mesmo, escrever com a mão, na pena, todo o livro, inteirinho. 500 páginas, 1000 páginas, ele ia escrever todo o livro para você depois ler. Beleza? O Gutenberg deixava isso muito mais rápido. Você passava a tinta, carimbava e pronto, estava no papel o seu livro. Beleza? Então, onde antes você levava 5 anos, 10 anos para escrever um livro grande, como a Bíblia em latim, por exemplo, depois do Gutenberg você pode imprimir livros muito mais rápido. A escola coloca nos livros da biblioteca. Exatamente, aquele carimbo, né, que a gente vê lá na escola e tal. Mas se você observar bem, o seu próprio livro, ou até um quadrinho, pega um gibi da Mônica, por exemplo, ele foi impresso. O que é uma impressora? É um carimbo gigante, é uma máquina que coloca tinta no papel bem rápido, beleza? Então, a impressora que a gente tem hoje, não queria que acabasse, ô Mariana, nem eu. A impressora que a gente tem hoje ligada no computador, nada mais é do que um carimbo gigante, é ou não é? Ela é uma máquina que coloca tinta no papel bem rápido, é mais rápido do que escrever, sim ou não? Imprimir um trabalho é mais rápido do que escrever o trabalho na mão? Claro que sim, né? Então, a ideia do Gutenberg era maravilhosa, ele inventou a primeira impressora, e isso era genial, porque as pessoas agora podiam ter acesso aos livros. Ao invés de ter que pedir para um padre escrever, você começa a ter lojas de livros, surgem as bibliotecas, as livrarias, certo? O primeiro livro impresso na imprensa de Gutenberg foi a Bíblia. E por que isso é importante? Antes, na Idade Média, só os padres tinham a Bíblia. Se você fosse uma pessoa comum e quisesse conhecer a Bíblia, você tinha que ir para a igreja todo domingo, ficar estudando lá com os padres te falando e tudo, e você ia aprender desse jeito. Agora, com a prensa do Gutenberg, ele ia carimbando rapidão, fazia a Bíblia ali e vendia. Qualquer um podia ler a Bíblia em casa. Olha que louco. Você pode ter a palavra de Deus na sua casa sem precisar de um padre. Lembra que eu falei que a igreja estava perdendo poder? É exatamente isso. O Gutenberg está ajudando com isso. Beleza? Foi uma tecnologia tão maravilhosa que a gente usa até hoje. Ô, Gabriel, que bom que vocês estão gostando da aula. Fico muito feliz. É uma tecnologia tão maravilhosa que a gente usa até hoje. Aliás, vocês raramente devem fazer coisas escritas à mão, né? Se tiver um trabalho, por exemplo, para fazer, a maioria de vocês vai imprimir e me entregar, não é isso? Vamos dizer que acabe a pandemia aí. Se eu pedir um trabalho, vocês provavelmente vão fazer no computador, vão imprimir lá na escola ou em algum lugar, e olha o Gutenberg aí trabalhando, né? A imprensa do cara sendo usada até hoje, né? Imprimir uma parada é mais rápido do que escrever. E aí, com a imprensa do Gutenberg, cara, começa a nego escrever todo tipo de obra de arte incrível. Por exemplo, em Portugal, tinha um cara chamado Luís Vaz de Caminha, lá em Portugal.
E no século XVI, ele escreveu a história de um navegador, um cara que tinha ido explorar o mundo de barco. O nome desse cara era Vasco da Gama. Tem algum vascaíno aí? Alguém aí torce pelo Vasco, o time de futebol? Se você olhar o símbolo do Vasco... Eu torço para ele perder. Sempre tem, né? Discussão de futebol. Então, quando você pega o símbolo do Vasco, o time de futebol mesmo, vai estar desenhado, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui na internet, vai tá desenhado no símbolo do Vasco da Gama o próprio navegante. Sim ou não? Vasco da Gama Futebol. Vamos escrever aqui no Google. E aí, quando você vem aqui em imagens, olha o símbolo do Vasco aí. Estão vendo o barquinho no símbolo do Vasco? Por que será que tem esse barquinho? Acontece que Vasco da Gama é o nome de um português, lá do século XVI, que entrou num barquinho com os amigos dele, né, com outros navegantes, e deu a volta ao mundo. Esse cara chegou na China, velho. Time bom não, viu? Não, um time bom não. Não é? Professor, como é que é? Ele entrou no barco e foi pra China com esse barco? Meu Deus. Isso, ele foi navegando de Portugal. Pense, isso há 500 anos atrás. Todo mundo tinha medo de navegar, achava que tinha monstro no mar e tudo mais, tinha dragão, né, aquela coisa toda. E o Vasco da Gama foi lá e falou, dragão coisa nenhuma. A gente vai descobrir ouro, vamos descobrir riquezas, vamos explorar o mundo. E aí, o Vasco da Gama, ele foi um navegador que chegou até a Índia, chegou na China, ele explorou o Japão. Ele é um time bom para perder, né? Então, o time de futebol, ele faz referência a esse navegador, beleza? E aí, o Luiz Vaz de Caminha, ele escreveu um livro contando as histórias do Vasco da Gama. Escreveu um livro ali da exploração da China, do mundo incrível que tinha lá no Oriente, que ninguém nunca tinha explorado antes. Era um livro muito legal e que você pode ler até hoje, inclusive. Procura aí na internet Os Lusíadas. Eu vou marcar aqui Ai, meu Deus, saiu. É a última parte que está escrito aí. Sou mais o Flamengo. Olha a galera falando de futebol. É a última parte que está escrita aí na apresentação de vocês. Os Lusíadas é o nome do livro do Luiz Vaz de Caminha, que narra a história das navegações de Vasco da Gama, que foi um grande herói português das grandes navegações. Beleza? Luiz Vaz de Caminha, então, era um renascentista. Beleza? Você percebe que ele não está escrevendo sobre Deus. A obra dele, Os Lusíadas, não é uma obra religiosa. Ele está falando sobre um homem, o homem no centro de tudo. Tá vendo o humanismo aí? O homem no centro de tudo. Que homem? O Vasco da Gama. Ele vai estar no centro dessa história. Ele é o herói, o navegador, o corajoso. Beleza? Então, Luiz Vaz de Caminha era um renascentista de Portugal. Não era só na Itália que essas paradas estavam rolando. Beleza? Outro lugar muito famoso, muito importante, que teve um escritor incrível e também renascentista, foi na Espanha. Na Espanha, lá no século XVI, também em 1500 e pouco, na época que o Brasil estava sendo descoberto, teve um escritor chamado Miguel de Cervantes. Você já deve ter escutado esse nome, porque esse cara é muito famoso. Miguel de Cervantes escreveu a história de Dom Quixote. Professor, tira Vasco da Gama e coloca o Flamengo. Não, Francisco, não é sobre futebol. O Vasco da Gama era o nome do cara, ora essa. Olha o Dom Quixote. Pois é, Lucas. Dom Quixote é uma história que até hoje a gente conhece, ela é muito famosa, de um cavaleiro medieval, ou seja, aquele cara de armadura e lança que vocês estão vendo aí na foto, que ele era meio doido da cabeça. Ele via os moinhos gigantes, aqueles negócios que ficam girando com o vento para moer milho, por exemplo, fazer farinha, né? Ele via os moinhos, as construções, e achava que eram gigantes. E aí ele ia lutar contra esses gigantes. Já leu o livro do Dom Quixote, muito bom, Francisco. Isso, e o conselheiro dele que era o Sancho Panza. Sancho Panza era um burguês, era um cara muito rico, muito preguiçoso, que ia seguindo o Dom Quixote ali, mesmo não gostando muito da aventura. Então, nesse livro, o Cervantes ele faz piada, ele ironiza tanto os cavaleiros da Idade Média, que é o Dom Quixote, que é meio maluco, né? Fica lá lutando contra moinhos gigantes, e também zoa a burguesia, que eram os novos ricos, né, da modernidade aí, aquelas pessoas que enriqueciam com o comércio, aquele gordinho preguiçoso que fica ali atrás, o Sancho Panza, beleza? Então, se você ainda não leu Dom Quixote de La Mancha, eu super aconselho. É um livro que foi escrito há 500 anos atrás e é um livro maravilhoso. Dom Quixote salva uma princesa e aí no meio da luta ele descobre que ela não era uma princesa, ele estava viajando na batatinha e na verdade era uma mula. Tem várias situações engraçadas, o livro é muito bom e Dom Quixote é um exemplo clássico de literatura renascentista. Beleza?
Então, como eu falei, tudo aquilo que foi criado pelos renascentistas ainda nos influenciam até hoje, beleza? Vasco da Gama é o nome do imperador? Não, Francisco, era o nome de um navegador. Era um herói português que navegou pelo mundo afora e descobriu a Índia, a China, ele esteve até no Japão, beleza? Um outro escritor que você já deve ter ouvido falar e que também escreveu durante a Renascença. Onde eu encontro esse livro, a Mariana está perguntando. Mariana, ele está disponível gratuitamente na internet. Se você vier aí no Google e escrever assim, Dom Quixote português, em português, né? Você acha ele em PDF, ó, na Amazon você encontra aqui e tem no site chamado Domínio Público. Domínio Público é um site do governo que disponibiliza um monte de coisa de graça. Aí tem um botãozinho aqui para você ver, chamado baixar. Não sei se você consegue ver aí, eu estou dando um zoom. E aí você pode baixar o livro. Ele tem 1 megabyte só de tamanho, é bem curtinho, rapidinho você baixa e é um livro incrível. É literatura muito boa e você acha de graça aqui no domínio público. Beleza? O governo do Brasil disponibiliza para você de graça esse livro aí. É só acessar e baixar domíniopublico.org.gov.br, desculpe. Esse endereço aí. Beleza? Será que eles não disponibilizam outros livros? Será, hein? Sim, tem muito livro no domínio público. Se você acessar ele aqui, o site direto, só domíniopublico.gov.br, você vai ver que tem um monte de coisa. Você pode pesquisar por livros, literatura infantil, poesia, tem filmes, vídeos, músicas, um monte de coisa legal, tudo de graça para você assistir online e baixar se quiser. Beleza? Então, acesse o domínio público, que esse lugar é maravilhoso. Tem tudo aí sem precisar gastar dinheiro. E começa lendo Don Quixote, porque Don Quixote é muito bom. É só botar audiolivro lá no YouTube. Pode ter o audiolivro também. O bom do Don Quixote é que é uma história muito antiga, né? Então ele não tem mais direitos autorais. Você não precisa mais comprar o livro. Ele já é disponível gratuitamente, porque é muito velho, beleza? É muito antigo. Tranquilo? Então, leia o Don Quixote, porque é uma literatura muito boa, muito divertida e você vai gostar muito, tenho certeza. É muito massa. E tem vários desenhos animados baseados no Don Quixote, inclusive. Tem um cachorrinho azul que eu me lembro que o nome dele é Don Pichote, que é tipo pequenininho, né? E tem um burrinho branquinho que anda junto com ele, que é o Sancho Panza. Tem quadrinhos, tem um monte de coisa legal. Don Quixote é uma história incrível. Eu super aconselho. Outro escritor, então, como eu estava falando, é o inglês chamado William Shakespeare. E ele é pouco famoso. Você já ouviu falar, por exemplo, de Romeu e Julieta? Romeu e Sim. Julieta? Claro que sim, né? Quase todo mundo já ouviu falar de Romeu e Julieta. Foi uma história escrita por William Shakespeare que retrata o amor adolescente, a juventude apaixonada, né? É um livro também muito bom para quem gosta de romance, não é? E William Shakespeare, ele é muito famoso pelos seus questionamentos de ética, de sociedade, de moral. Tem uma obra dele chamada Hamlet, onde o príncipe segura a caveira assim e fica olhando e pensando, ser ou não ser, eis a questão, né? Então, o que nós somos que nós podemos decidir ser ou não ser, o quanto do que a gente vive é escolha. O Shakespeare escrevia muito sobre essa psicologia humana, né? Mais uma vez, humanismo, o ser humano no centro de tudo, né? O Chaves fala sobre isso, né? Tem alguns episódios do Chaves em que eles fazem referência ao Shakespeare. Aliás, Chaves é muito bom. Aqueles caras, eles eram super inteligentes. A gente olha e acha bobagem, mas eles fazem referência a um monte de coisa legal. Inclusive, tem um episódio do Chaves que eles fazem referência ao Don Quixote também. É muito legal. Tanto ao Don Quixote quanto ao William Shakespeare. Pois bem, o Shakespeare ele também era famoso e também era um humanista, era um renascentista, só que da Inglaterra. Então a gente está vendo aí alguns exemplos de renascentistas, de artistas famosos que não eram italianos. A gente tinha o Leonardo da Vinci na Itália, mas nós também tínhamos o Shakespeare na Inglaterra, tínhamos Cervantes na Espanha, tínhamos Caminha em Portugal e assim por diante, beleza? E claro, a gente não pode deixar passar, fizeram referência a Tiradentes no Chaves. Pois é, o Chaves é incrível, tem referência a tudo que você imaginar naquele lugar. Por que a Renascença foi tão importante para o nosso mundo moderno? A nossa ciência moderna, aquilo que a gente chama de método científico, você procurar por provas científicas das suas teorias, para comprovar as suas teorias, essa ideia surgiu também na Renascença. Olha que coisa incrível. A ciência ela existia durante a Idade Média, lá na época dos castelos, das espadas, das armaduras. Tinha ciência? Tinha. As primeiras universidades, que até hoje existem, inclusive, como Oxford,
Cambridge, essas faculdades, universidades super famosas, elas foram criadas ainda no período medieval, beleza? Então, na Idade Média não tinha ciência, verdadeiro ou falso? Falso, beleza? Na Idade Média tinha ciência, sim. O que acontece é que na Renascença a ciência explodiu, ela se espalhou, os pesquisadores aumentaram muito em número, beleza? Ela tornou possível um maior acesso ao conhecimento. Eu falei para vocês ali que o Gutenberg tinha criado um jeito de criar livros mais rápido. Então as pessoas podiam estudar mais, podiam aprender mais. Assim, a gente se desenvolvia mais rápido, beleza? Vou dar alguns nomes de pessoas que você Professor, já é deve ter verdade ouvido que falar. Albert Einstein foi o maior cientista do mundo? O Albert Einstein foi um dos principais porque ele criou a teoria da relatividade. Essa teoria da relatividade, por exemplo, tornou possível a bomba atômica. Então, coisas grandes surgiram das ideias do Einstein. Mas é difícil dizer quem foi o mais importante de todos, beleza? Porque tiveram vários muito importantes. Por exemplo, Isaac Newton, que era um renascentista, ele viveu ainda no século XVII, lá em 1600 e pouco, e que descobriu a gravidade, por exemplo, né? Caiu uma maçã na cabeça dele e ele percebeu que alguma força invisível atraía professor! o centro da Terra. Diga, Gabriel. O meu pai é famoso, o nome dele também é Isaac. O nome do seu pai é Isaac? Que legal. Caramba, ele devia ganhar uma grana, hein? É só pelo nome, né? Olha só, um outro nome de um cientista renascentista muito importante, Galileu Galilei. Galileu, ele teve uma ideia brilhante. Você pega um pedaço de cano, compridinho assim, sabe, um cano, um tubo, e coloca lentes de aumento dentro desse cano. Quando você olhar pelo cano, então, com as lentes de aumento, você consegue ver coisas que estão longe. E aí o Galileu chamou isso de telescópio. E aí o Galileu pegou o telescópio dele, que era um cano com lentes de aumento, e apontou para a estrela de Saturno, que todo mundo achava que era uma estrela. Quando ele apontou e olhou a estrela, ele viu que ela era uma esfera. Era igual uma bola brilhante. Ela não era gás explodindo, ela era uma bola. Então, Galileu percebeu o seguinte: mano, existem outros planetas lá fora igual à Terra. Não tem a Terra aqui redonda? Com o meu telescópio aqui, eu, Galileu, consigo enxergar as luas de Saturno. Ele conseguiu enxergar as luas de Saturno. Galileu foi o primeiro. Então ele falou, a gente tem a Terra com a Lua aqui, e desse mesmo jeito existem outros planetas lá fora com outras luas, com outras características, coisa que antes a gente nem fazia ideia. E esse cara, ele era um renascentista, ele fez as pesquisas dele também no século XVI, nos anos 1500 e alguma coisa, beleza? Então será que foi importante? Claro que sim. No país que hoje a gente chama de Polônia, diga, Enzo. E se virar o telescópio ao contrário, as coisas mais perto, você vê mais longe. Parece bem longe, né? É igual um binóculo. Já pegou um binóculo ao contrário? Você pega o binóculo assim, vira ao contrário e olha, parece que está tudo longe, né? Porque as lentes de aumento estão invertidas, né? Pois é. No país que hoje a gente chama de Polônia, surgiu um cara chamado Copérnico. Copérnico era um outro estudioso, igual Galileu Galilei, e ele teve uma ideia incrível, o Copérnico. Ele disse o seguinte... Ô, professor, eu nunca ouvi falar nesse Galileu. Nunca ouviu falar de Galileu? Não. Procura depois na internet, então, a revista chamada Galileu. Ela tem um monte de informação legal só sobre ciência. É uma revista sobre ciência. Eu só vi no DV de história, aquele negócio de Galileu. Como é o nome de Galileu, não sei o que lá. Entendi. Mas eu nunca ouvi falar nesse nome. Tá certo, então agora você está ouvindo eu falar nele aqui, ó. O Galileu foi um cara muito importante porque ele inventou o telescópio, beleza? Galileu, junto com o Copérnico, existe algum planeta com lua quadrada? Lucas, eu acredito que não. O que acontece com os corpos celestes é que eles estão no espaço sem gravidade. O quadrado, ele precisa de gravidade ali, né? As formas quadradas e tal, precisam de gravidade que, sei lá, molde essa matéria para ela ficar com formas diferentes, né? No espaço, como não tem gravidade, as coisas geralmente se tornam esféricas, porque elas, né, meio que se espalham ali em forma de esfera. Beleza? Pergunta para o professor de ciências que ele vai te explicar isso bem melhor do que eu. Tranquilo? Então, Galileu e Copérnico juntos tiveram a ideia. Cara, a Terra não é o centro do universo. Existe o Sol lá no meio e eu acho que os planetas é que giram em volta dele.
Beleza? Copérnico é que teve essa ideia que a gente segue até hoje, de que o centro do sistema solar é o Sol. Beleza? São ideias importantes que explicam como o universo funciona. Quando você vê um eclipse lá na Lua, por exemplo, não vai ser um sinal de Deus, igual os índios pensavam, né? Na verdade, é um efeito de luz e sombra, porque os planetas estão todos girando. Tranquilo? Tudo isso foi graças à renascença, ao renascimento. Enzo, você tinha falado alguma coisa? Pode mandar, diga aí. O senhor acredita em buraco negro? Ah, sim, tem várias provas científicas de que os buracos negros existem. Basicamente, eles são estrelas super crescidas que implodiram, né? E aí absorvem tudo que está ao redor com muita gravidade, né? Tem gente que fala que é passagem para outra dimensão. Ah, sim, o buraco de minhoca, né? Wormhole. Dá uma perguntada para o professor de ciências, que eu corro o risco de falar bobagem, porque eu conheço pouco sobre esse assunto. Mas o pessoal de ciências estuda muito isso daí, e isso é um assunto muito legal. Beleza? E olha só, a gente só pode estudar essas ciências hoje em dia graças ao Renascimento. Beleza? Que colocou aí a ciência, o homem, no centro de tudo, tirando a religiosidade medieval. Poxa, Lucas, que pena que a internet está ruim, mas você pode assistir a gravação da aula depois também, beleza? Para ver as partes que você perdeu. Amiguinhos, a nossa aula termina aqui. A nossa próxima aula, eu acredito que já vai ser com conteúdo do segundo bimestre, beleza? Essa deve ser a última aula ao vivo do primeiro bimestre, mas por via das dúvidas, fiquem atentos lá no Google Classroom, no mural, que todos os avisos estarão lá. Mariana Então tá, professor, tchau! Tchau, Gabriel, Tchau, um abraço. Professor! Tchau, professor. Tchau, tchau. Sempre um prazer recebê-los.